Como eu, professor, faço para poder lançar a frequência dos meus alunos? Entrando no sistema, eu vou vir no meu lado esquerdo, em Diário Virtual. Eu vou clicar aqui e vai abrir duas opções para mim. Diário Virtual Professor e Diário Virtual Professor Mobile. Esse mobile é para celular, tá? Então, eu, como estou aqui no computador, eu vou vir em Diário Virtual Professor, que vai abrir essa tela aqui para mim. De início, aqui em frequência, você vai começar a preencher algumas informações. Seu nome já vem, o ano também já vem, a escola também, tá? Você vai preencher a turma, unidade, aqui no caso período, e o componente que você quer. E depois a gente vai ter duas opções para poder lançar a frequência, que é diária ou por período. Diária você lança um dia de cada vez e por período ele gera para você todos os dias do período. Vou primeiro mostrar a diária. Você vai vir aqui em data, vai selecionar a data que você quer e depois vai vir aqui em tempo e selecionar a quantidade de tempos de aula que você dá nesse dia, tá? Preenchidas essas duas informações, você vai vir aqui em diária. Vai abrir aqui para mim, com a listagem dos alunos, vai vir algumas informações aqui em cima, disciplina, nome, período, o dia, né? E aqui embaixo eu vou ter os meus alunos, aqui eu tenho 3, tá? E observe que ao lado do nome deles, aqui eu vou ter os meus 3 tempos, aqui primeiro, segundo e terceiro, como eu selecionei anteriormente, e ele já vem com a presença marcada, tá? Ele já vem com o dia marcado. A única coisa que você vai fazer aqui é dar a falta a esses alunos, ok? Então, eu tenho aqui essa Alice, por exemplo, ela faltou o primeiro tempo. Então, vou vir aqui e vou desmarcar o primeiro tempo dela, tô dando falta. Eu tenho aqui o João, ele faltou no terceiro. Vou vir aqui nele e vou desmarcar o terceiro tempo dele, dando falta assim, ok? Agora, aqui do nosso lado direito, a gente tem essa aba de conteúdo. Você vai dizer o que foi dado naquele dia, né? O conteúdo que foi dado nessa aula, tá? Preenchido isso aqui, você pode clicar aqui em salvar, ou então salvar e fechar, que aí já fecha esse dia, ok? Agora eu vou mostrar o por período. Você não precisa preencher nem a data nem os tempos, porque você vai preencher dentro aqui do por período. Você tem esse botão, por período, eu vou clicar nele. Ele vai abrir essa tela pra gente, vai vir com um nome, depois disciplina, período, turma, as mesmas informações da outra tela, tá? Só que a diferença aqui é que eu vou ter a data inicial e a data final, que é dentro aqui desse período, ok? Coloquei aqui que é o primeiro bimestre, então vou gerar dentro dessas datas aqui. Então, aqui eu vou selecionar agora os dias que eu dou aula. Vou colocar aqui terça e quinta-feira. E em cima de cada dia eu tenho um quadrado em branco, que eu preciso dizer a quantidade de tempos que eu dou nesse dia. Então, terça-feira eu vou selecionar aqui 3 tempos, quinta-feira eu vou selecionar aqui 3 tempos também, tá? Então, eu fiz esse preenchimento, agora eu vou vir aqui em gerar frequências. E pronto, ele gerou aqui para mim todas as frequências dentro desse período, nesses dias, nessa quantidade de tempos, ok? E agora como é que eu faço para preencher? Observe aqui dentro, na tabela, a gente tem a data, quantidade de tempos e a gente tem esse abrir. A gente vai clicar nesse botão com esses 3 pontos ao lado da data. Então, eu tenho aqui 14/2, tempos, e depois esse botão de abrir, esses 3 pontos. E quando eu clicar, vai abrir naquela mesma tela que eu abri anteriormente, ok? Aí você vai selecionar aqui as faltas, vai colocar o conteúdo, depois salvar ou salvar e fechar e por aí vai. Agora eu voltei aqui para a nossa tela lá do início, e agora observe que a gente tem aqui em últimas frequências todos aqueles dias que a gente gerou. Lá dentro do por período, quando a gente gerou todos aqueles dias, eles vão vir para cá. E é o mesmo esquema. Você quer abrir daqui, você também pode. Vai vir a data, os tempos e esse botão de abrir, tá? E você pode abrir aqui para poder editar caso seja necessário. Agora vai vir um outro caso. Se eu tiver que dar um dia não letivo para certa data, eu vou pegar esse dia 27/4 aqui, vou abrir. Eu vou dizer que nesse dia tenha sido um dia não letivo. Então, eu preciso abrir ele, marcar dia não letivo e dizer aqui as ocorrências, tá? E depois o mesmo esquema, eu vou vir aqui em salvar ou salvar e fechar. Então, eu coloquei dia não letivo, eu vou colocar falta de luz, né? Eu vou botar a motivação desse dia ser um dia não letivo. E depois eu vou vir aqui e vou salvar e fechar. E agora, por último, você também tem algumas impressões aqui embaixo, caso você queira gerar. Você tem aqui a capa do diário, você tem a frequência. Depois que você lançou, você pode abrir para ver lá a frequência, né? Onde vai ter a bolinha com a presença e o F de falta, tá? Vai aparecer a tabela para você dos meses. Depois, conteúdo e atividades desenvolvidas. Lá naquele campo onde tem conteúdo, onde a gente seleciona lá, escreve o que a gente lecionou naquele dia, né? O conteúdo que foi dado. Ele vem aqui também separado. E essas ocorrências importantes, que é naquele caso lá, como eu tinha dito, do dia não letivo.